boa noite. Agradeço em primeiro lugar o convite, e a recepção para poder falar um pouquinho aqui hoje. Como já fui apresentada, meu nome é Rosana, minha formação é toda na Faculdade de Direito, mas especificamente na área de Filosofia do Direito. E fui convidada pelo professor Jamir para poder falar um pouquinho a respeito da filosofia em relação à espiritualidade. Como é um tema bastante amplo e o tempo que a gente dispõe aqui é bastante curto, então eu selecionei alguns pontos para a gente falar um pouquinho, conversar e para suscitar algumas questões que acompanham a gente aí desde muito tempo, certo? Bom, inicialmente, com o surgimento da filosofia ocidental que a gente tem especificamente na Grécia Antiga, nós tínhamos lá os pré-socráticos, nós tínhamos uma série de discussões, todas elas voltadas inicialmente para saber de onde surgiu o mundo, uma questão cosmológica voltada para tentar explicar os fenômenos naturais, uma explicação muito próxima mesmo das ciências que nós teríamos como ciências naturais hoje, ou ciências mais exatas, como a gente comentava até um pouco antes aqui do evento. E nós então começamos com o primeiro filósofo que acaba ganhando um destaque maior, que é o Sócrates. Todo mundo já ouviu falar de Sócrates, pode até não saber o que ele traz para a gente, mas ele é um dos grandes nomes aí nesse início, e ele é tido aí como o mestre do Platão, e começa aí efetivamente a gente a tratar da filosofia com um aspecto já metafísico, com um aspecto para além do pensamento mais direto, ligado ao mundo natural, ligado à perspectiva propriamente física, a explicação dos fenômenos físicos, a gente passa a pensar numa perspectiva mais além, uma perspectiva abstrata para além do que desse mundo físico que a gente conhece e tentava explicar inicialmente. Esse quadro é um quadro bastante famoso, não só no período do Renascimento, do Rafael, mas também bastante significativo para a filosofia. Ele representaria uma série de filósofos, tanto alguns pré-socráticos, alguns mais ligados à área propriamente da física aqui no campo, mas no meio ali, os dois considerados, os dois pilares da filosofia antiga, que seriam Platão, o mais velho, apontando para cima, que é um detalhe interessante, e o Aristóteles, que era discípulo do Platão, ao lado dele, apontando para o chão, que é uma referência, significância muito grande para a gente na área da filosofia, porque enquanto o Platão está preocupado, a partir dos ensinamentos lá do Sócrates, a tentar entender o que existe além da natureza, o que existe para além, na metafísica, além da física, o Aristóteles estava muito mais preocupado em explicar o que acontecia a partir do mundo terreno, do mundo físico. Então, é uma diferença bem interessante entre os dois. Nós temos aí só um recorte dessa parte do quadro, que traz especificamente essa diferença entre eles, e a gente vai perceber que Platão é um dos grandes primeiros nomes que a gente trabalha com essa perspectiva mais metafísica. O Aristóteles questiona um pouco isso, depois a gente passa por um período helenístico, depois Idade Média. No período helenístico a gente ainda tem uma volta para o interior do ser humano, a busca de uma perspectiva individual. Na Idade Média nós temos uma grande influência da filosofia na religião, especificamente cristã católica, até porque boa parte dos teóricos, dos filósofos deste período estão dentro da Igreja Católica. É o caso do Agostinho e do Tomás de Aquino, que são dois nomes bem fortes na filosofia. E posteriormente, já aí, começando com Tomás de Aquino, mas indo lá para o Iluminismo, a gente tem uma racionalidade muito extremada. Então a gente volta a buscar uma explicação mais racional mesmo dentro da filosofia, esquecendo um pouco as perspectivas mais
metafísicas, tenta explicar tudo a partir da natureza, de um direito natural, daquilo que é real, daquilo que é palpável, daquilo que é provável. Aí depois disso a gente volta de novo no movimento, tentando resgatar uma certa metafísica, uma certa idealidade, um pensamento mais abstrato, já aí com Kant, Hegel e outros filósofos. Aí modernamente são várias correntes, né? Não dá nem para a gente nomear aqui, que são inúmeros, né? Temos aí filosofia da linguagem, a própria filosofia do direito, filosofia da educação e uma série de outras vertentes. Mas o que é interessante, que eu trouxe para a gente discutir aqui, já que a proposta é trabalhar um pouco a filosofia em relação à espiritualidade, é pegar um momento lá inicial com Platão. O Sócrates não deixa nada escrito por ele mesmo. Era até parte, né, do ideal dele. Muita gente dizia que ele foi bastante irônico e bastante esperto, porque ele dizia que não sabia nada, ao mesmo tempo, ao perguntar para o oráculo de Delfos quem era o homem mais sábio de Atenas, o oráculo responde para ele que era o Sócrates. Ele chega à conclusão de que ele era o mais sábio, sim, porque era o único que não sabia nada. Como ele não sabia nada, ele dizia que não podia ensinar nada para ninguém, então ele não deixou nada escrito, né? Porque, segundo ele, se ele tivesse deixado alguma coisa escrita, ele estaria tentando ensinar algo que ele não sabia. Só que, ao mesmo tempo, isso é interessante para ele. Se ele não deixa escrito, quem é que vai contestá-lo depois? Então, muita gente diz que ele não foi só, né, uma pessoa humilde, né, mas também tinha essa perspectiva de não deixar provas, né, não deixar nada para ser questionado posteriormente. Então, Platão é quem resolve escrever os diálogos socráticos e usa o personagem do Sócrates para poder difundir suas próprias ideias. Já que o Sócrates era famoso já neste período, então Platão começa a falar, né, a escrever uma série de textos usando o Sócrates como personagem. E dentre as várias obras de Platão que nós temos ainda hoje, né, conhecidas, nós temos, né, a República, nós temos as leis, o Crito, a Apologia de Sócrates, uma série de textos, mas eu pensei um mito dele que pouca gente conhece, porque normalmente quando a gente fala do Platão, a gente remete ao mito da caverna, de que as pessoas estavam aprisionadas no fundo, sem luz, sem conhecimento, até que chega alguém, o filósofo, né, tenta trazer luz e conhecimento para essas pessoas e convida as pessoas a saírem da caverna. É o grande mito dele, a alegoria, para explicar o papel da filosofia. Só que no livro A República, né, no livro 10, o capítulo 10 da República, o Platão fala sobre o mito de Quem era o era um escravo, um soldado, que lutou, né, em uma das várias guerras de que Atenas participou, e o teria vivido uma experiência metafísica. Ele teria conseguido, né, em algum momento, né, por um ferimento muito grave, teria sido inclusive dado como morto, só que depois ele acaba se recuperando, né, e volta com lembranças de algo que ele teria visto no outro mundo, né, ou no mundo além desse mundo físico. E aí nesse livro 10, né, o conta que teria visto uma série de pessoas já conhecidas, como Ulisses, por exemplo, né, outros personagens, como alguns reis, alguns poetas, escolhendo como voltariam para a vida no mundo terreno. Porque, segundo a mitologia grega e segundo também a proposta do Platão, nós viveríamos neste mundo numa conjugação entre corpo e alma, em que a alma estaria dentro do nosso corpo. A partir do momento que a gente morre, essa alma migra para o outro mundo. Migrando para o outro mundo, ela vai ter contato com o conhecimento, com uma série de questões que nós não somos capazes de aprender aqui, e num determinado momento essa alma poderia escolher uma nova vida para ela no mundo terreno e passaria
pelo rio Létis, que seria o rio do esquecimento, para poder voltar à Terra e viver essa nova vida. Então, nesse livro 10, ele explica uma série de personagens lá, diz, olha, Ulisses, por exemplo, Ulisses já viveu uma vida, é o mesmo lá da Odisseia, uma vida bastante conturbada, cheia de momentos heróicos, então ele acaba escolhendo viver uma vida mais tranquila, então ele escolhe lá a sua vida. E o interessante é que nessa perspectiva platônica, nesse conto lá, desse mito, as pessoas poderiam escolher voltar como formas diferentes, como animais, por exemplo, para essa nova vida. Ao passar pelo esse rio do esquecimento, não teria problema nenhum, porque viveria novamente uma nova experiência. Bom, e o que traz de importante para a gente esse mito? Segundo Platão, nós temos o mundo das ideias, que seria um mundo metafísico, algo que vai além da nossa compreensão e além disso aqui que existe, do mundo físico, em que as coisas seriam perfeitas, em que existiria o bem, em sua plenitude, em sua abundância, em que tudo que a gente conhece, em todo conhecimento, toda verdade se concentra, e nós somos mera cópia do mundo das ideias, desse mundo metafísico que existe para além da gente aqui, desse mundo que nos cerca, desse mundo físico. Ele vai dizer, olha, o marceneiro faz a cama, um pintor consegue pintar um desenho dessa cama. E por mais perfeito, por mais próximo que esse pintor possa reproduzir a cama, sempre vai ser uma cópia. Então esse mundo que a gente vive aqui, ele nos traz alguma compreensão, nos traz alguma vivência, alguma experiência, mas tudo que a gente tem aqui é uma cópia daquilo que já existe. Só adiantando um pouquinho, nós temos um quadro muito famoso do Magritte, que coloca lá pra gente, traduzindo, diz assim, isso não é um cachimbo. Mas muita gente diz, poxa, mas é a foto de um cachimbo, é um quadro de um cachimbo, isso é um cachimbo? Não, não é um cachimbo, é só a foto de um cachimbo. Por mais que isso nos remeta, por mais que isso nos leve a acreditar que é um cachimbo, que seja um desenho, uma pintura perfeita, nunca será o cachimbo em si. E o Platão vem chamar para a gente a atenção exatamente disso. Se existe o mundo das ideias, um mundo metafísico, em que a coisa é perfeita, em que o bem é perfeito, que a beleza, que a virtude da honestidade, que a verdade existe em sua forma perfeita, o que nós temos aqui não é propriamente aquele bem, é apenas uma cópia, por mais próxima que seja, desse mundo metafísico. Então ele vai colocar, olha, quando a gente diz que um quadro é belo, que uma pintura é bela, isso significa que essa pintura, que esse quadro, ele tem sim alguma coisa da beleza. Só que a gente ainda nesse mundo não consegue contemplar a beleza como um todo, em toda a sua grandeza. Então existe essa diferença, nós ainda estamos numa perspectiva de repetição, de cópia daquilo que existe realmente. Para a gente chegar ao conhecimento real das coisas, ao conhecimento verdadeiro, a gente teria que acessar o mundo das ideias. Aí sim a gente teria o conhecimento pleno, a plenitude. E um detalhe interessante, para o Platão, a partir do momento que a gente chega a esse conhecimento verdadeiro, nós nos tornamos pessoas virtuosas. Porque para ele não faz sentido nenhum nós sermos pessoas não virtuosas se a gente conhece a virtude. Ele vai dizer, a virtude, qualquer que seja ela, coragem, honestidade, a bondade, se é uma virtude, é algo bom. Se a gente tem conhecimento disso, a gente consegue acessar o mundo das ideias, chegar até ele, chegar ao conhecimento do que é a bondade em sua plenitude, em sua inteireza, então significa que a gente sabe o que é bondade, e aqui, mesmo refletindo essa bondade, mesmo não sendo em toda a sua perfeição, a gente vai escolher ser bom e não ser mal,
Porque ser bom é sempre melhor do que ser mal.